Bom, então, nós temos a cada dia aí caminhando e andando na direção das salas superiores da nossa alma, porque, de fato, nós não podemos simplesmente ficar presos a situações menores da nossa vida, né? E você não pode ficar preso num passado, você não pode ficar preso em culpa, em pecado, né? Não pode ficar preso numa situação de desgraça. Desgraça, eu quero dizer assim, é não graça, né? Não graça, não na presença de Deus. Então, a gente não pode ficar presos também em ideias, em comportamentos, em sentimentos que nos levem para baixo. Um dos desafios que eu encontro na clínica, né, da psicoterapia, é fazer com que as pessoas elas se enxerguem de outra maneira. Porque nós nos vemos de uma forma muito, digamos assim, não muito nobre, né, não muito grande, e nos enxergamos sempre assim de uma maneira muito pequena, porque não é assim que Deus nos vê. Então, quando nós avançamos nessas moradas aí, como nós estamos falando aí com Santa Teresa d'Ávila, fazendo essa caminhada para moradas superiores, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós não fomos feitos para coisas pequenas. Nenhum ser humano foi feito para viver num inferno. Nós fomos feitos por Deus para ideais mais nobres, para coisas mais nobres, para moradas mais sublimes. Então, sem mais delongas, nós chegamos agora na sexta morada. Na sexta morada, a alma já deve estar preparada para experimentar a glória de Deus, né? Ela foi escolhida, portanto, por Deus para galgar andares superiores. E nessa sexta morada, nesse sexto andar, digamos assim, né, ela já começa a experimentar a glória de Deus. E ao longo da nossa vida nós sabemos o que é experimentar a glória de Deus. Nós tivemos já, em algum momento da nossa vida, a oportunidade de experimentar um vislumbre, uma fagulha apenas da glória divina. Sabe, naqueles momentos em que você se sente assim, puxa, eu estou no céu, eu estou vivendo o céu aqui na Terra. Infelizmente, nós vivemos esses momentos como momentos raros na nossa vida. E a finalidade da gente crescer espiritualmente é fazer com que essas experiências da plenitude do amor de Deus, da plenitude da glória de Deus, se tornem tão comuns na nossa vida que façam parte, né, do nosso cotidiano, que não sejam uma exceção, mas acabem sendo uma regra da nossa vida. Um dia eu fui chamado para dar a última unção a uma senhora, né, que já estava já esperando a morte. Ela me disse, logo que eu cheguei, que ela não ia sobreviver àquela doença. De fato, não sobreviveu. Horas depois, ela morreu. Mas quando eu acabei o rito, né, da unção dos enfermos, ela me disse assim: padre, eu vou embora já desse mundo, porque já estou vendo aqui Jesus, ele já veio me buscar. Eu posso sentir a presença dele e posso vê-lo aqui dentro do meu quarto, né? E eu sei disso porque estou sendo invadida por uma felicidade indescritível. Então, pela minha experiência de estar próximo a pessoas também próximas à morte, eu sei que no momento em que morremos, que todos nós morremos, nós somos invadidos por uma luz indescritível. Uma luz que nos traz imensa paz e nos traz uma alegria sobrenatural. Santa Teresa de Ávila, ela não viveu tudo isso somente no momento da morte. Ela vivia isso como uma rotina. A sexta mansão nos põe em contato direto com o poder de Deus.
Então, falar do poder de Deus nos dias de hoje traz uma certa confusão para nós. É diferente do poder de Deus em Santa Teresa na Idade Média, né? Não era a Idade Média, a Idade Moderna, porque a partir de 1500, do ano 1500, então é diferente a experiência de Santa Teresa do poder de Deus com o poder de Deus que nós ouvimos hoje. Hoje parece que o poder de Deus é mais humano do que divino, ou mais super-humano do que divino, né? Parece um poder daquela indústria do entretenimento que atribui aos super-heróis, como o Homem-Aranha, o Super-Homem, né? Atribui a esses super-homens, super-heróis, um poder incomensurável, né? De tirar as pessoas de problemas que elas acreditam ser problemas indescritíveis para elas. Então, o nosso Deus poderoso hoje, né, e muitas vezes divulgado, principalmente por padres carismáticos, né, ou por pastores pentecostais, eles falam muito em vitória. Eu estou fazendo um estudo sobre os livros carismáticos que são escritos, todos eles falam e prometem uma vitória contra as enfermidades, uma vitória contra a pobreza, vitória contra os problemas emocionais, os males da alma e do corpo. Parece aquelas placas que a gente vê, né, nos postes: traga o seu amor de volta para você em menos de 24 horas, ou seu dinheiro de volta. Um poder de Deus que transforma o homem comum em super-homem, com superpoderes. Parece que é isso que nós vemos, né? Teresa também fala de um poder de Deus, mas de um poder que se manifesta não através da força, mas através do amor. E se Deus promete alguma coisa para o homem, é isso: viver no amor. Viver no amor. Se você se render a ele, você não vai ficar mais rico, você não vai ficar mais poderoso e nem mais famoso. Se você se render a ele, ele lhe revelará o seu amor. Quando ele nos revela o seu amor, todos os nossos sentidos sentem de maneira diferente. Os nossos olhos só sentem prazer em contemplar o seu rosto. Os nossos ouvidos sentem prazer em ouvir a sua voz, em ouvir a sua palavra. A nossa boca só sente prazer em saborear a alegria do Senhor, saborear esse pão dos anjos que ele nos oferece. Quando todo o nosso ser só deseja Deus, nós começamos a sentir, então, que a nossa missão foi cumprida. Tem muita gente achando que a sua missão é construir uma família. Não, minha missão é construir uma família. Ou a minha missão é seguir uma vocação religiosa. Ou a minha missão é desenvolver algum trabalho em alguma ONG, né? Ou trabalhar com os pobres, essa é a minha missão. Nós temos a tendência de pensar que o que nós sentimos é o que Deus sente. Mas a nossa única missão, no entanto, é desejar tanto Deus que finalmente Deus se revela a nós. Um problema quando chegamos a esse ponto na nossa espiritualidade, desejar tanto Deus, não desejar outra coisa por melhor que seja, ou por mais sublime que pareça ser, ou a vocação mais bonita que pareça ter, né? Quando nós chegamos a esse ponto de desejar Deus e Deus somente, a nossa espiritualidade então se transforma no quê? Num desejo de partilhar o que sentimos para os outros. Nós sentimos tanto esse amor de Deus que nós temos vontade de partilhar com os outros. Mas isso nos frustra. Por quê? Eu estou aqui voltando ainda para Santa Teresa, porque, em primeiro lugar, nós não conseguimos colocar em palavras aquilo que se passa em nós.
Então, nós não conseguimos, quando nós somos tomados pelo amor de Deus, não conseguimos colocar essas palavras em palavras. Por isso que a pessoa que vai nos ouvir, ela não vai sentir a mesma emoção do que nós. Porque não dá para colocar em palavras o que Deus tem revelado a cada um de nós. São Paulo fala que nem os anjos conseguem compreender o amor de Deus que está em nós. Em seguida, as pessoas nunca irão entender o sentimento que está por trás disso. Santa Teresa sofria profundamente por isso. Quando ela abria o seu coração a alguns padres que iam ao Carmelo para ouvir a confissão das irmãs, ela ficava profundamente frustrada. Ela dizia, nenhum padre, nem mesmo um padre consegue entender o amor de Deus que está queimando no meu interior. Nenhum padre conseguia adentrar essa dimensão, até que ela encontrou um padre, em especial, que se chamava João da Cruz. Como ele também já havia chegado nesta morada, né, onde tudo é desejar a Deus e amar a Deus, como ele também havia atingido essa morada, como Santa Teresa, então ele também tinha condição de compreender o coração de Teresa. Então, quando nós chegamos na sexta morada, ninguém vai entender direito. Agora, por outro lado, com o desenvolvimento da psicologia e da psiquiatria e da psicossomática ou das doenças somáticas aliadas com a psique humana, aparecem dois problemas que Santa Teresa não via no seu tempo. O primeiro é que, se você contar a sua experiência mística para alguns desses profissionais da psicologia ou da psiquiatria, provavelmente eles vão diagnosticar você como tendo alguma neurose ou psicose. Se a sua experiência for genuína, esses profissionais estão errados. Por outro lado, eles podem estar certos. Você pensa que está tendo uma experiência mística, está tendo uma psicose. Por quê? A linha que divide a experiência mística e a doença mental é muito tênue. De fato, algumas patologias, como o transtorno obsessivo-compulsivo ou a depressão bipolar, essas doenças, essas patologias, elas podem ter o seu sintoma agravado justamente com a religião. Então, hoje, é fácil receber um diagnóstico para saber se eu estou tendo um problema psíquico ou verdadeiramente uma experiência mística. Portanto, nós precisamos estar certos antes de que nós não temos predisposição para essas patologias, antes de adentrar aí na experiência mística. Mas eu já adianto para você, é muito fácil saber a diferença. Será que eu estou tendo uma genuína experiência de Deus ou estou me enganando? Ou tudo isso é só fruto da minha ilusão? Eu vou citar antes um exemplo, antes de revelar a diferença. Para citar um exemplo de como as pessoas, em geral, não compreendem essa experiência e vão te chamar de louco. Repito, essas pessoas podem estar certas, mas em outros casos não. Por exemplo, depois da sua conversão, São Francisco de Assis, qual foi a primeira atitude deslocada de São Francisco? Ele foi em praça pública, numa praça no momento apinhado de gente, né? O pai dele, eles tinham um sobrado ali na região. Ter um sobrado na Idade Média equivalia a ser muito rico, né? E o pai dele era muito rico, ele negociava com tecidos. São Francisco, no meio, chamou todo mundo ali e, diante de todos, ficou absolutamente pelado, ficou nu. O que você poderia pensar de uma pessoa que começa a gritar no meio da rua, começa a tirar a roupa? Não, ele é louco. Qual a diferença de uma loucura e de uma verdadeira experiência mística nesse caso? E não é só isso, lembrem, o próprio Jesus, a família de Jesus queria interná-lo, né? Ou levá-lo, no mínimo levá-lo para casa, porque diziam que ele estava enlouquecido, que ele estava louco. Então, como saber a diferença entre um místico e um louco? É saber o que move esse louco ou esse místico.
Se ele é movido pela culpa, ele é louco. Se é movido pelo amor de Deus, ele é um místico. Nos dois casos, por isso que é difícil, né, diagnosticar um místico, saber a diferença entre um e outro, porque nos dois casos há uma suspensão dos sentidos. Né? Há uma suspensão do sentido. Você não escuta mais, você não ouve mais, você não tem a noção do que é certo e o que é errado. O louco perde a noção da realidade. Igualmente o místico, também ele tem os seus sentidos suspensos por Deus. Ele agora vê com os olhos de Deus, ele sente com os sentidos divinos. De uma certa maneira, o místico também perde a noção da realidade. Quando Teresa tinha os seus momentos místicos, ela perdia a noção de tempo e de espaço. Era capaz de ficar horas em êxtase. Para ela se passaram horas. Mas quando ela voltava a si, as irmãs falavam, não, só passaram 2 minutos. Você ficou nesse estado por 2 minutos. E ela tinha a impressão de que ela tinha ficado o dia inteiro. Portanto, todo místico e todo louco, né, perdem a noção da realidade. A diferença é que o místico volta prontamente à realidade. O louco não volta à realidade. E aquilo que ele sentiu como uma experiência mística, o que ele quer fazer? Ele quer que todos sintam a mesma coisa. Isto é, assim como ele se tornou luz, ele quer que as pessoas que estão na escuridão também se transformem em luz. As trevas, as pessoas mergulhadas em trevas incomodam o místico. E ele, assim, quer fazer o quê? Ele age para que o mundo ao seu redor fique iluminado. Ele não fica com raiva do mundo, porque geralmente uma pessoa com doença mental, ela se acha melhor do que as outras pessoas. Por isso, tomem cuidado. Se uma pessoa começa a falar muito em fim de mundo, se a pessoa começa a falar que daqui a uns anos o mundo vai acabar, vai vir fogo de todo lado e Deus vai castigar os maus e dar recompensa aos bons, aí você vê uma mente partida, né? Uma mente partida. O místico não vê o mundo como partido, ele vê o mundo com compaixão. A Teresinha do Menino Jesus, quando ela entrava na sua experiência mística, o que doía no coração dela? Os pecadores. Mas ela não ficava com raiva dos pecadores, ela não queria que o fogo caísse sobre os pecadores. Ela queria que o fogo do amor de Deus consumisse os corações dos homens. Aí está a grande diferença entre uma pessoa mentalmente perturbada e uma pessoa com genuína experiência mística. Ela quer que todos os homens se salvem. Basta citar São Francisco de Assis. Né? Ele não ficou com a luz só para si, a sua luz atravessou milênios e até hoje brilha para milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Uma vez eu fui fazer um retiro de sacerdotes na Itália e nós todos ficamos tocados com um grupo de pessoas que usavam uma túnica branca e tinham os pés todos marcados e todos cicatrizados por alguma ferida, porque eles andavam descalços, e descalços muitas vezes na neve, descalços no gelo, e eles moravam ali num vagão abandonado, numa estação, numa linha de trem ali perto de Roma, e eles viviam como São Francisco de Assis. A gente via claramente que eles não eram loucos, mas que eles eram místicos. O rosto deles literalmente brilhava. O louco não consegue enxergar o outro para ele não tem nenhum valor. Quando ele sai da realidade, ele não volta mais. O místico, ao contrário, ele tem a experiência de Deus e a única missão que ele vê na sua frente é voltar à realidade para emprenhar, para encher esta realidade da presença de Deus. Espero que você tenha entendido o nosso vídeo, espero que você tenha participado efetivamente desta manhã de espiritualidade e comece a pensar dentro de você.
eu realmente busco uma verdadeira experiência mística, mas a minha experiência mística me leva a desejar que essa experiência se estenda a todos os cristãos e não cristãos? Ou a minha experiência mística me leva a um ódio contra todas as pessoas? Fique com Deus e que Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.